Bom dia para todos. Nós estamos de volta hoje com a nossa 34ª Happy Hour e temos a honra da presença do professor Marco Martins. Professor, muito bem-vindo para a nossa live Happy Hour na internet e bem-vindo a todos que estão aqui presentes. Gostaria de fazer só uma pequena introdução. Professor Marco Martins, mestre em Engenharia de Produção pela COP e o FRJ, especialista em gestão de pessoas, produziu artigos nacionais e internacionais que versam para liderança e gestão de pessoas. Nos últimos 28 anos, construiu uma sólida carreira na educação de executivos, atuando nas mais renomadas instituições deste setor. Possui mais de 4.000 horas dedicadas à capacitação e desenvolvimento de líderes em empresas como I&Y, Banco do Brasil, Petrobras, Furnas, Light, enfim, a lista é enorme. Ele também foi gerente acadêmico de relacionamento cooperativo do IBMEC no período de 2013 a 2017, coordenador técnico dos programas executivos do IBMEC, professor da graduação e pós-graduação do IBMEC. Muito bem-vindo, professor. Obrigado, obrigado. O microfone. Muito obrigado. Obrigado. Eu queria agradecer o convite, né, a Together for Peace, na pessoa da sua presidente Mireille Panet, tá? O Pedro Cardoso, né, e o Wagner, que fizeram essa intermediação, e a todos vocês que vão estar com a gente hoje, discutindo dos temas que eu acho mais importantes e interessantes, né, que é a questão da ética e da liderança. Tá? Eu estava até conversando antes da gente começar aqui a nossa palestra, porque o tema ética, eu não vejo, por exemplo, dentro das organizações, nos processos de treinamento das empresas, né, no processo de desenvolvimento de líderes, uma preocupação grande em relação à questão da ética para a liderança. Eu vejo programas de desenvolvimento de liderança que vão falar de resultados, vão falar de performance, vão falar de uma série de aspectos ligados à liderança, mas a questão da ética, ou os meios, né, que a gente utiliza para a obtenção desses resultados e performance que são propagados pelas empresas, ela não é dado o valor que necessariamente ele precisa. Eu preparei alguns slides aqui, para facilitar o processo de entendimento dos conceitos que a gente vai trabalhar. Então, assim, vocês fiquem bem à vontade, vocês podem me interromper durante a apresentação e fazer perguntas, qualquer colocação que vocês achem necessária, vocês podem me interromper. Eu vou tentar trabalhar aqui de uma forma mais de uma conversa, tá? Uma conversa em que a gente coloque alguns conceitos, alguns pontos de vista e algumas visões sobre esse assunto, né, que é liderança e ética. E aí vocês fiquem à vontade no sentido de perguntar, de colocar, fiquem bem à vontade nesse sentido. Eu vou compartilhar aqui os meus slides. Deixa eu procurar aqui, eu vou ter que procurar aqui. Deixa eu ver se ele está por aqui. Eu acho que sim. Aqui, ele está aqui. Ele vai ser compartilhado. Opa, já está compartilhado, certo? Eu não estou ouvindo a sua voz agora, Milene. Já está compartilhando, é só clicar em cima, professor, que vai abrir a palestra. Ok. Eu vou compartilhar aqui, deixa eu ver se ele fica melhor. Ficou melhor? Eu acho que a gente já consegue ter uma visão mais clara, tá? E aí a gente vai falar sobre ética e liderança, né? Como vocês já sabem, eu sou Marcos Martins. Eu não vou cometer aquela coisa que o pessoal normalmente comete em palestra, né? Para quem não me conhece, eu sou Marcos Martins, né? Aí as pessoas normalmente devem estar assim, e quem te conhece? Como é que te chama, né?
No caso do pessoal do IBMEC, normalmente me chamam de Marquinhos. Então, vocês fiquem à vontade também de me chamar de Marcos Martins ou de me chamar de Marquinhos. Então, a gente vai trabalhar com o tema ética e liderança. Ética ou liderança, ele é um conceito elástico, a gente sempre afirma isso, que ele é um conceito elástico, tem uma infinidade de possibilidades da gente definir liderança, né? Mas a gente vai trabalhar com uma visão sobre liderança, da liderança como um processo. A história do desenvolvimento dos conceitos, né, de liderança, ele mostra que em um determinado período, né, a gente tinha uma visão sobre liderança que era uma liderança focada especificamente no líder. E vocês vão ver que eu vou tentar apresentar outros elementos para o que a gente vai chamar de processo de liderança. Eu vou introduzir 3 elementos. O líder, né? Sem líder não tem liderança, então não tenha dúvida que o líder ele é fundamental no processo de liderança. O seguidor, sem seguidor não tem líder, né? E o contexto. O contexto é onde a liderança se dá, ou seja, onde a liderança acontece. E nesse caso específico de uma discussão sobre liderança e ética, essa questão do contexto ela é muito importante, porque assim, o contexto, e no nosso caso a gente pode levar o contexto como a cultura organizacional, ela pode ser mais benevolente ou ela pode ser menos benevolente com as formas que os líderes utilizam para a obtenção de resultados. Então, a gente vai ver que o contexto ele tem uma interferência também no comportamento ético do líder, né? A gente conhece da nossa vivência dentro das organizações, determinadas organizações que têm uma certa tolerância com determinados comportamentos, que a gente pode chamar de comportamentos não éticos, e outras organizações onde há uma tolerância completa em relação a esses comportamentos que não estejam alinhados com a cultura organizacional. Então, esses 3 aspectos eles são fundamentais para a gente entender a liderança, né? E a gente vai tentar trabalhar o conceito, né, de liderança e essa relação direta com a ética. Normalmente, nos meus cursos, né, nos cursos em Compass, ou nos cursos na própria graduação ou pós-graduação, eu sempre começo com uma pergunta: o que é a liderança? Né? Aí as pessoas devem pensar: pô, Marco, mas todo mundo sabe o que é a liderança. Mas como a gente trabalha a ideia de liderança como um conceito elástico, é bastante importante que a gente compreenda o significado de liderança. Normalmente, as respostas, né, em relação à liderança, eles vão estar relacionados diretamente, né, ao papel do líder no processo de liderança. Mas como a gente tem uma visão de liderança como processo, o líder, para a gente, ele é apenas um componente. Então, a gente vai tentar introduzir esses outros componentes. Para a gente, Marcos, na verdade... Oi, fala. Desculpa Fala, interromper, mas o slide não está aparecendo aqui, não. Você já está com ele aberto? Eu tô com ele aberto. Vocês não estão vendo? Não. Eu achei que você só não tinha aberto ainda. É engraçado, porque tem está que, aparecendo aqui. Tem que clicar em A cima gente só vê a parte de download. A parte dos arquivos. Eu tenho que clicar em cima do ícone do PPT palestra. Deixa eu desculpe, então eu vou tentar descompartilhar, porque eu vou parar o compartilhamento aqui, estou tentando parar o compartilhamento. Eu parei o compartilhamento, eu vou novamente aqui em compartilhar, certo? E abrir Desculpem. já. Ok. Tá, eu vou, peraí. Ele foi aqui novamente, aí eu clico aqui onde está aparecendo a gente, aqui no screen, ou eu posso clicar no próprio slide? Você tem que clicar para a gente fazer o share, mas você abre já a tua apresentação. Agora sim. Agora sim? Sim. Tá bom. Agora obrigado, já está. Desculpe. Obrigado por ter me avisado. Eu volto então aqui, né? Eu vou tentar voltar aqui no... Ok. Engraçado que ok. Ele não... voltou. Agora ele voltou aqui, né? Aquela primeira parte, eu estava falando sobre o conceito de liderança, né? E estava tentando dar uma ideia de que liderança é um conceito elástico, e a gente vai trabalhar o conceito de liderança como a liderança como processo. Por que liderança como processo? Então, assim, liderança é um processo porque ele é um evento que ocorre
entre líderes e seguidores. Quando a gente fala que liderança é um processo, a gente está tentando mostrar que não é algo estático, tá? Que não é algo estático. Porém, em algumas situações eu sou líder, em outras situações você pode liderar, tá? Dependendo do contexto em que a gente esteja envolvido. Em algumas situações eu posso liderar, em outras situações você pode liderar, dependendo, obviamente, do que a gente chama de contexto. Isso também tem um significado importante, porque é o seguinte, quando a gente fala que liderança é um processo, a gente está trabalhando com a ideia que a liderança é passível de ser desenvolvida, né? Até porque as teorias tradicionais de liderança, elas focavam, por exemplo, em traços de personalidade, em características físicas do líder, e elas tentavam diferenciar os líderes dos não líderes por essas características, como que a gente tivesse a possibilidade de uma espécie de homogeneidade, né, ou uma visão determinista de quem seria líder e de quem não seria líder. Então, essa visão, obviamente, ela foi ultrapassada, e essa visão diferenciada de liderança como processo, ela trabalha a ideia de que a liderança é um processo e, sendo um processo, ela não é estática e ela é dinâmica. Então, há a possibilidade de qualquer um vir a ser um líder. Claro que eu preciso de um ambiente propício para isso, eu preciso de ferramentas para isso e eu preciso que o indivíduo queira. Então, a liderança ela é passível de ser desenvolvida. E aí, o importante para a gente é verificar o seguinte: se a liderança é passível de ser desenvolvida, a liderança ética também é passível de ser desenvolvida. E a gente vai tentar fazer uma relação direta entre essa possibilidade de desenvolvimento de liderança, desenvolvimento da liderança ética e o contexto, né, que para a gente pode ser a cultura organizacional, né, que pode possibilitar o desenvolvimento dessa liderança ética. Outro aspecto importante sobre liderança é que liderança envolve influência, né? Sem influência, eu não tenho liderança. Então, o papel do líder nesse processo, nessa relação com os seguidores, é de influenciar ou criar algo que seja relevante para ele enquanto líder e relevante também para o que a gente vai chamar de seguidores, né? Esse algo relevante é algo que tem que ter significado para a gente. E aí a gente verifica que quanto mais ético os líderes são, maior a possibilidade do engajamento dos seguidores, tá? Liderança ocorre em grupos, né? É impossível a gente ter uma ideia de uma liderança individual, apesar de que às vezes, né, dentro das organizações, a gente verifica pessoas que se autodenominam líderes, mas elas não têm nenhum seguidor. Ou seja, eles são apenas gestores, né, se auto-intitulam líderes, mas elas não têm nenhum seguidor. Então, liderança ocorre em grupo. Liderança envolve influenciar um grupo de indivíduos, né, em torno de um objetivo comum. O importante nesse processo é a criação de um objetivo comum, algo que tenha significado para a liderança e algo que tenha significado para os seguidores. A criação de um objetivo comum é uma ótima ferramenta para o processo de influência dos líderes. Então, liderança envolve objetivos comuns. Aqui nesse slide, a gente pode ver o que a gente chama de liderança. Porque, como eu falei anteriormente, é muito comum, né, no processo de discussão sobre liderança, uma visão limitada do que realmente seria a liderança. Então, quando a gente pergunta o que é a liderança, é comum que as pessoas façam colocações acerca de liderança voltada diretamente para o líder, né, como se ele fosse o elemento mais importante do processo de liderança. Nesse modelinho que a gente colocou aqui, fica fácil entender quais são realmente os componentes do processo de liderança. O líder, né, como eu falei anteriormente, sem líder não há liderança. Os seguidores, sem seguidor não há líder. E o contexto, né? O contexto é onde a liderança se dá. Quando eu falo especificamente sobre contexto, eu também gosto
de afirmar que o contexto ele influencia na escolha do líder. Normalmente, as organizações, por exemplo, elas fazem escolhas de líderes que estão alinhadas, né, de líderes que estão alinhados com os valores organizacionais. Então, a escolha dos líderes dentro das organizações obedece normalmente a um alinhamento entre os valores dos líderes e os valores organizacionais. Quando há esse alinhamento, normalmente a gente tem o que a gente chama de, obviamente, de uma boa escolha do líder. Às vezes, nas minhas apresentações, eu brinco com a audiência perguntando qual é a cor da liderança. É óbvio que a liderança não tem uma cor, né? Mas aí as pessoas falam, é o amarelo ali. Não, é o verde, é o amarelo do líder, é o verde dos seguidores, é o branco do contexto, ou o azul escuro, né, da relação entre líderes e seguidores. Na verdade, se a liderança tivesse uma cor, nesse caso, seria o cinza. Por quê? Porque a liderança, ela contém, né, ela contém o líder, ela contém os seguidores e ela contém o contexto. Então, para o entendimento, né, do que é liderança, é muito importante a gente ter uma visão clara desses três elementos e da relação ou interdependência desses elementos para a construção do que a gente chama de processo de liderança. Para continuar definindo liderança, eu vou utilizar duas citações aqui do Peter Drucker. O Peter Drucker já é falecido, mas ele foi considerado durante muito tempo um dos principais autores em relação à gestão, no sentido mais amplo, e à própria liderança. E o Drucker ele nos ajuda a ter uma compreensão mais clara do que seria, né, esse conceito de liderança. Ele fala assim, liderança é um relacionamento de influência, de pensamentos, crenças e comportamentos. Então, você repara, né, quando o Drucker define liderança, ele fala em vários aspectos que vão estar ligados, né, a ética, né, a comportamentos, a crença. É um relacionamento de visão, valores e responsabilidades compartilhados. E ele diz, liderança não é um cargo. Isso é interessante porque é muito comum as pessoas associarem a liderança a uma função hierárquica dentro das organizações. E o Drucker diz e mostra para a gente, né, que liderança não tem nenhuma relação direta com hierarquia. Né? Nem todo líder é chefe ou gestor e nem todo gestor é líder. Liderança e gestão, ou liderança e chefia, eles são complementares. Né? Tem alguns momentos que a gente precisa ser líder, principalmente quando a gente trabalha com a perspectiva de longo prazo nas organizações, tá? E tem também a necessidade, né, de também a gente trabalhar mais no curto prazo, de forma operacional, operacionalizar os processos, os resultados da organização e a gente ter o papel de gestor. Mas liderança e gestão não é a mesma coisa, né? Não existe uma relação direta entre liderança e hierarquia, né? E, fundamentalmente, né, a liderança ela não é um cargo, como o Drucker nos ajuda a entender. E o Drucker continua dizendo o seguinte, a única definição de líder é alguém que possui seguidores. Isso serve também para a gente desmistificar um pouco a visão, que a gente chama de uma visão mais tradicional sobre liderança. Né? Porque, assim, quando a gente fala em liderança, é muito comum as pessoas terem o que a gente chama de uma visão mais romântica da liderança. Por exemplo, às vezes eu vou começar algum programa de liderança numa organização e aí eu falo para as pessoas assim, me dá um exemplo de líder. E aí, comumente, as pessoas falam assim, às vezes, Jesus Cristo. Eu falo, Jesus Cristo não tem dúvida, né, da liderança de Jesus Cristo, independente das nossas crenças religiosas e etc. Mas é uma visão, né, é uma imagem muito grande. Né? Eu preciso que você tenha uma visão muito mais próxima da gente, de alguém mais próximo de vocês. Aí eles falam, Mahatma Gandhi. Eu falo, ok, tudo bem. Né? Jesus Cristo é muito grande, Mahatma Gandhi já está mais próximo de mim. Obviamente que não. Né? Quando eu falo que o ideal é que a gente tenha visões mais próximas, de pessoas mais próximas da gente, é que eu possa, por exemplo,
reconhecer liderança no colega do lado. Eu não preciso de uma visão romântica da liderança. Eu não preciso focar a liderança em grandes líderes. Eu posso ter a possibilidade de ter uma visão de liderança de alguém mais próximo da gente. Por isso que o Drucker diz que a única definição de líder é alguém que possui seguidores. Então, assim, se você influencia pessoas, tá? Se você influencia pessoas, se você tem algum impacto na vida do outro, isso significa que você exerce liderança. Então, é simples. O processo de liderança é simples. Ele não precisa ser tão complexo. Eu não preciso ter visões tão romantizadas de liderança quando eu posso ver alguém próximo a mim. Então, assim, se eu consigo ver, sei lá, o Davi, né, se eu consigo ver o Wagner, etc., o Pedro ou alguém mais, né, que estão bem próximos de mim, eu posso imaginar o seguinte: se eles desenvolvem a liderança, eu também posso desenvolver. Isso é fundamental para que eu possa entender que liderança é um processo e que liderança é passível de ser desenvolvida, tá? E aí o Drucker continua dizendo que algumas pessoas são pensadoras, outras profetas. Os dois papéis são importantes e muito necessários, mas sem seguidores não podem existir líderes. Então, aqui o Drucker afirma a importância, né, dos seguidores para o processo, né, de liderança. Lembrando que as teorias tradicionais elas focavam nas características dos líderes, nos traços dos líderes, né? Agora, não, a visão mais moderna de liderança, a visão mais contemporânea de liderança, ela tenta focar principalmente na interdependência entre líderes e seguidores. Isso significa que os líderes influenciam, né, os seguidores, e os seguidores também influenciam os líderes, né? Tem uma teoria especificamente de liderança que fala das trocas entre líderes e seguidores, e ela vai focar principalmente na relação de interdependência entre líderes e seguidores. Então, o Drucker, ele mostra para a gente, né, alguns aspectos que são muito importantes, porque ele torna mais simples a conceituação sobre liderança. Ele ajuda a gente a entender que o processo de liderança, né, ele, além de ser dinâmico, ele abre a possibilidade constante de uma alternância em termos de poder. Eu me lembro de uma metáfora bastante interessante, de um livro, que é um livro, se eu não me engano, da década de 80, né? E o nome do livro era Ensinando os Búfalos a Voar. E o autor do livro, ele fazia uma metáfora bastante interessante entre os búfalos e os gansos, tá? Aí você fica imaginando, qual seria a relação entre búfalos e gansos? E aí ele fazia uma metáfora interessante, tentando mostrar o processo de liderança dos búfalos, e ele contava uma história dizendo que os caçadores de búfalos, tá, eles encontravam um líder, né, da manada, e aí eles atiravam diretamente no líder da manada. Obviamente, o líder caía. Enquanto isso, os búfalos, que no nosso caso aqui seriam os seguidores, eles ficavam aguardando uma posição, claro que eu estou dando uma viajada aqui, uma posição do líder, né, no sentido do que fazer. Enquanto isso demorava cerca de alguns segundos. Enquanto isso, eles iam matando o maior número de búfalos possíveis. Os búfalos, eles ficavam parados, aguardando o que fazer, e depois eles disparavam, né, de forma desordenada, e aí eles matavam o maior número possível de gansos. De búfalos. E aí ele fazia uma outra analogia, né, em relação aos gansos. Vocês já devem ter visto, né, os gansos passando, voando. Os gansos, eles voam em V, né? Estou tentando fazer uma imagem aqui. Eles voam em V. Você tem um ganso que é um líder, né? A função principal dele, né, é diminuir o atrito do vento em relação ao grupo de gansos. E, obviamente, que ele vai na frente, os outros gansos vão atrás, lá, incentivando ele, gritando, sei lá. E aí ele vai, e obviamente, depois de um certo tempo, esse ganso, ele cansa, né? Ele cansa. E aí o que ele faz? Ele vai para o final da fila, né?
ele vai para o final da fila e aí aparece, obviamente, um outro ganso, que agora vai ser batedor, e vai assumir o lugar dele, né? O que o autor ele tenta mostrar? Ele tenta mostrar a liderança do líder e a liderança do grupo. Então, no caso específico dos búfalos, a liderança estava no líder. E aí, quando a liderança está no líder, né, comumente, né, os seguidores eles não sabem o que fazer na ausência do líder, ou seja, eles não conseguem lidar de forma adequada com um evento, com uma situação inesperada. E aí o interessante é verificar que esse contexto que a gente vive é um contexto de instabilidade, é um contexto de volatilidade, onde constantemente ou quase que diariamente a gente tem que lidar com o que a gente chama de evento, né? São situações que não estavam previstas, que não estavam prescritas. E aí, nesse caso, quando eu tenho um tipo de liderança, né, como a liderança focada nos búfalos, normalmente eu vou ter uma dificuldade de lidar com esse evento. Por outro lado, né, a liderança dos gansos, segundo o autor, né, ela foca no grupo, a importância do grupo e agora a importância dos seguidores no processo de liderança. Então, há uma alternância da liderança. E é isso que acontece cotidianamente nas organizações. A gente tem situações em que eu lidero, né, e tem situações que você lidera. Essas situações elas vão depender, né, do contexto e vão depender especificamente do que a gente está envolvido. Por exemplo, agora aqui, falando sobre liderança, a gente poderia dizer, quem é que está liderando esse processo? É o Marcos, porque o Marcos tem, supostamente, né, um domínio sobre esse conceito. Se a gente mudasse o conceito para algo que, a discussão para algo que é mais próximo de vocês, que vocês provavelmente dominam mais do que... Por exemplo, tecnologia, né? Tecnologia. Eu tenho certeza que todos que estão aqui, né, têm mais conhecimento de tecnologia do que eu. Eu não tenho dúvida disso, né? Então, assim, nesse caso, haveria uma alternância da liderança. É até interessante, lembrando disso, eu me lembro que há algum tempo atrás, eu fui fazer uma palestra em Belo Horizonte, em BH. Eu sempre tento lembrar o local, e eu poderia falar qualquer local que vocês provavelmente acreditariam, mas eu sempre tento lembrar exatamente qual foi o local. Foi em Belo Horizonte, né? E aí eu estava falando sobre liderança e, num determinado momento, eu falei, especificamente, eu usei uma fala no sentido de que a liderança ela é passível de ser desenvolvida e, nesse caso, qualquer um, né, qualquer um poderia ser líder, qualquer um pode ser líder, contando que eu tenho um ambiente propício para isso, contanto que eu tenha ferramentas, por exemplo, forma de treinamento, etc., para isso, e que eu, obviamente, que o indivíduo queira, né? E aí eu falo isso de forma um pouco provocativa nas apresentações, qualquer um pode ser líder, porque eu sei que normalmente alguém vai falar que talvez não. E eu falei de forma provocativa, dizendo que qualquer um poderia ser líder, porque eu acredito muito, né, na ideia da possibilidade do desenvolvimento da liderança, até porque liderança é uma competência e qualquer competência é passível de ser desenvolvida. E aí uma pessoa levantou o dedinho lá na plateia e falou assim, Marcos, qualquer um pode ser líder? Eu falei, sim, contando que eu tenha um ambiente propício, contando que eu tenha ferramentas para isso e o indivíduo queira. Ele falou assim, na minha equipe, né, eu lidero uma equipe, na minha equipe eu tenho um funcionário que ele é quase idiota. Será que esse funcionário meu que é quase idiota, ele poderia ser líder? E eu pensei, obviamente, assim, imaginei que na empresa dele tinha um idiotômetro, né, onde você media os quase idiotas e dos idiotas completos, né? Eu fiquei com muita vontade de falar para ele assim que normalmente os seguidores eles são um espelho do líder. Obviamente que eu não falei. E eu imaginei assim, o idiotômetro dele deve ter batido lá, né, como idiota completo. No caso do funcionário que ele chamava de quase idiota, né, eu falei, talvez sim, provavelmente sim. Aí ele falou, mas ele é quase idiota, como é que ele vai desenvolver a liderança? Eu tentei mostrar ele de outra forma. Eu falei assim,
eu tive uma pessoa que trabalhou na minha casa, uma empregada, que ela era analfabeta. Ela era analfabeta. A gente não sabia, eu e minha esposa, a gente não sabia que ela era analfabeta. A gente não tinha clareza disso, porque ninguém vai falando para o outro, eu sou analfabeta. Né? Essa é uma espécie de doença, né? No Brasil, né? No país como o nosso, né? Que a gente tem ainda hoje milhões de pessoas ainda analfabetas e a gente não consegue erradicar essa doença do país. E aí, eu falei para ele assim, eu tenho uma empregada que ela é analfabeta. Eu falei para ele, será que você acha que ela poderia liderar em algum contexto, em alguma situação? Ele falou, claro que não. Como é que uma pessoa analfabeta vai liderar? Eu falei, tentei mostrar para ele o seguinte, eu adoro bolo de laranja. Né? Se você quiser me dar um dia um presente, me dê um bolo de laranja, porque eu adoro bolo de laranja. E eu falei, eu adoro bolo de laranja. E essa minha empregada, né, ela faz um bolo de laranja que é campeão, é o melhor bolo de laranja que eu já comi na minha vida. E até interessante, porque assim, eu e minha esposa, a gente não sabia que ela era analfabeta. A gente descobriu da seguinte forma, né? A minha esposa pedia para ela comprar coisas, né? Dava uma lista, ela trazia coisas completamente diferentes da lista. Aí minha esposa falava assim, mas essa mulher é uma pessoa meio folgada, ela traz o que ela quer, não o que eu peço. Aí eu falei, será que ela sabe ler? Ela falou, é verdade, eu não tenho certeza disso. E aí um dia minha esposa deu uma lista para ela, contendo algumas coisas, e falou para ela as coisas que ela realmente deveria comprar. Ela trouxe justamente as coisas que a minha esposa falou e não o que estava na lista. Obviamente, ela não sabia ler. E aí, mas só que essa pessoa, ela fazia o melhor bolo de laranja que eu já comi na minha vida. Né? E aí eu perguntei para ele, né? No processo de fazer bolo de laranja, quem é que vai liderar? Eu, com meus títulos, com a minha experiência profissional, com a minha vivência, ou a minha empregada que tem o domínio da competência de fazer o melhor bolo de laranja do mundo? E eu falei, obviamente que para mim, né? Quem lideraria era ela, né? E não eu. E aí eu perguntei para ele, quem é que vai liderar? Aí ele falou para mim assim, ô Marcos, mas nas empresas a gente não faz bolo de laranja. Eu falei, isso era só uma metáfora, né? Eu estava tentando explicar através de uma metáfora. Eu imagino que nessa hora o idiotômetro, né, da empresa dele deve ter batido lá na ponta. Toim, né? Olha só, por que essa pessoa, né, na verdade, por que esse componente da equipe dele, ele provavelmente teria dificuldade de desenvolver a liderança? Porque no ambiente onde eu chamo, né, os componentes da minha equipe de quase idiota, esse não é um ambiente propício para o desenvolvimento da liderança. Eu posso até ter as ferramentas, o indivíduo pode até querer, né, mas esse ambiente ele não é um ambiente propício para o desenvolvimento da liderança. Então, a liderança ela é desenvolvida. E se a liderança é desenvolvida, a liderança ética também pode ser desenvolvida. A gente vai falar um pouco agora, né, sobre a questão do comportamento ético e sobre a ética na relação com liderança. A ética estabelece padrões de bem e mal, e é interessante porque a gente vai trabalhar com o conceito de boa ou má liderança. Né? É importante entender isso. A gente vai tentar diferenciar o que seria a boa liderança e o que seria a má liderança. Então, a ética estabelece padrões de bem e mal, certo ou errado, para a conduta de uma pessoa. O comportamento ético é certo ou bom no contexto de um código moral prevalecente. Então, existe uma relação desse comportamento ético com o contexto. Como eu já falei anteriormente, né? O contexto ele vai ter uma importância significativa, né, no comportamento ético do líder. A gente vai verificar que o próprio contexto ele pode interferir ou ele pode incentivar comportamentos não éticos do líder. Valores são crenças amplas, né, sobre o que é um comportamento adequado. Todos esses aspectos a gente acabou falando anteriormente, né? Falando da importância dos valores, falando da importância do contexto, falando da importância da cultura para a liderança e principalmente para a liderança ética. Então, assim, a liderança tem que produzir resultados sociais úteis, deve clarificar e articular um conjunto de valores, e, nesse caso, um conjunto de valores éticos para o comportamento também dos seguidores. Porque a gente vai ver que os seguidores, né,
principalmente em relação ao comportamento ético dos líderes, eles, de uma certa forma, bebem, né? O Charan chama isso de poço da liderança. Então, assim, o líder, quando ele não tem um comportamento ético, o líder, quando ele não tem um alinhamento entre o seu discurso e a prática, ele está fazendo o que o Rancharan, né, chama de envenenando o poço da liderança. Como se a liderança fosse um poço, né, onde os seguidores bebessem, né? E, obviamente, que essa água deveria ser uma água límpida e uma água que fosse positiva para os seguidores ingerirem. Nesse caso, quando o líder tem um comportamento não ético, ele estaria, segundo o Charan, né, envenenando o poço da liderança. A liderança ética requer habilidade e desenvoltura de líderes para sustentar noções fundamentais de moralidade, como cuidado e respeito pelas pessoas, justiça e honestidade. Eu não tenho um número preciso disso, né? Mas a gente vem acompanhando, nos últimos anos, um processo bastante acentuado, de crescimento bastante acentuado, de comportamentos não éticos, principalmente de assédio moral dentro das organizações, né? E aí, quando eu assedio moralmente, né, os meus seguidores, na verdade, né, eu não estou tendo cuidado e respeito pelas pessoas, eu não estou tendo um comportamento baseado na justiça e na honestidade. As ações do líder são morais se ele tiver o direito moral de fazê-las, suas ações não infringirem os direitos alheios, então tem que sempre levar em consideração nessa relação, né, no processo de liderança, né, se as minhas ações elas infringem o direito, principalmente dos seguidores, ou infringem os direitos ou valores organizacionais. Suas ações, então, as ações do líder são morais se ele tiver o direito moral de fazer as suas ações não infringir os direitos alheios, suas ações promoverem os direitos morais dos outros, tá? E aqui eu pego novamente uma citação do Peter Drucker. O Drucker diz assim: o líder eficaz não é alguém amado e admirado. Isso é até interessante porque assim, algumas pessoas, né, quando estão gerenciando equipes ou estão liderando equipes, elas pensam assim: então, se eu for legal, né, se eu for uma pessoa bacana com os outros, né, provavelmente as pessoas vão me seguir. Não necessariamente, né? O líder eficaz, ele não necessariamente precisa nem ser alguém amado e admirado, né? É alguém cujos seguidores fazem as coisas certas, e aí Drucker continua dizendo que popularidade não é liderança, resultados sim. Aqui tem um ponto que eu acho bastante importante, porque assim, a visão do Drucker é uma visão que a gente diria mais liberal, né? Não é uma visão mais crítica sobre o processo de liderança em si, e ele é alguém que foca especificamente no resultado. Na visão do Drucker, de uma certa forma, o resultado diferenciaria o que a gente vai chamar de boa ou má liderança, tá? Então, nessa concepção, eu sempre foco nisso, nessa concepção, um bom líder seria alguém que dá resultado. Então, se eu for definir o que seria uma boa liderança, eu definiria um bom líder, alguém que gera ou consegue resultado. Mas logo depois eu posso fazer uma outra pergunta, né, em cima disso, perguntando o seguinte: o mau líder também pode obter resultado? E provavelmente a resposta será sim. Então, se um bom líder pode e deve obter resultado, e um mau líder também pode obter resultado, resultado simplesmente não define a diferença entre boa e má liderança. Então, o que define, né? O que diferencia a boa da má liderança? E a gente vai tentar verificar o que vai diferenciar a boa da má liderança. Então, assim, os líderes praticam o que de fato pregam, né? E devido a essa característica, funcionam como uma espécie de modelo de conduta ética. Então, assim, eu sempre falo para as pessoas, né, quando elas assumem uma função de liderança nas organizações, que elas agora não têm que ter mais uma preocupação individual. Agora, elas se preocupam, além do trabalho dela, elas devem se preocupar com o trabalho dos outros. E elas devem se preocupar, principalmente,
né, com o seu impacto no comportamento dos outros. Tá? Então, assim, o líder passa a ser uma espécie, né, de modelo de conduta ética. Então, eu tenho que ter o que a gente gosta de chamar de integridade visível. Né? Eu preciso emanar integridade. Eu preciso mostrar para os outros que as minhas ações elas estão alinhadas com o meu discurso. Né? Pode ter certeza que você vai perder a sua equipe no momento em que o seu discurso estiver desalinhado com as suas ações. Então, os líderes praticam o que de fato pregam, né? E devido a essa característica, funciona como uma espécie de modelo de conduta ética. Um líder responsável deve ter clareza quanto aos valores assumidos, né? Considerações morais quanto ao exercício do poder, concepções sobre justiça e julgamentos éticos que geralmente afetarão a seleção dos objetivos e metas para que o grupo deva seguir. E é interessante que, cada vez mais, eu vejo uma espécie de dicotomia entre o discurso empresarial, que é o discurso do resultado, o discurso da performance e a necessidade, né, da liderança ser ética. Né? Como eu já citei anteriormente, a gente trabalha há muitos anos, há pelo menos 28 anos, com formação de executivos, e normalmente os programas que a gente trabalha são programas customizados, ou seja, são programas que devem atender à necessidade das organizações. Então, assim, quando a gente customiza, normalmente a gente fala, o que você espera que a gente trabalhe aqui? Dificilmente, né, eles pedem para que a gente coloque a questão da ética no processo de liderança. Normalmente eles estão preocupados com as formas de obtenção de resultado, normalmente eles estão preocupados com como conseguir performance da equipe. As preocupações são essas. A gente fala, posso falar um pouco da questão da ética, né, na liderança? Normalmente eles falam, se der tempo, fala. Ou seja, não é prioridade essa questão da ética em algumas organizações. Mas é até interessante porque esse contexto, ele se modifica, né? Eu vejo, por exemplo, organizações hoje fazendo um trabalho bastante interessante em termos de treinamento com a média e alta gerência, no sentido de desenvolver outros conceitos que vão além dos conceitos tradicionais de liderança. E aqui, né, eu já tinha mostrado esse slide, mas eu preferi recolocar ele aqui na frente para a gente novamente falar sobre essa questão dessa relação entre resultado e liderança. Né? E como eu falei anteriormente, né, o Drucker, ele tenta diferenciar a boa da má liderança através dos resultados. A gente falou que se bons líderes e maus líderes obtêm resultados, o resultado em si não pode diferenciar a boa da má liderança. Então, onde está a diferença entre o bom e o mau líder? E a gente vai ver, né, que, na verdade, o resultado em si ele não vai diferenciar, mas sim os meios que você utiliza para obter resultado. Então, o foco da diferença entre a boa e a má liderança está nos meios que você utiliza para obter resultados. Por exemplo, se os meios que você utiliza para obter resultados não são éticos, pode ter certeza que você não é uma boa liderança. Tá? A boa liderança é a liderança que utiliza-se de meios éticos para a obtenção desses resultados. Eu posso até trazer um exemplo. Eu me lembro que há um tempo atrás eu estava discutindo esse tema e aí era uma aluna, ela falou assim, Marcos, eu acho bastante interessante a discussão sobre esse tema, porque, por exemplo, eu trabalho no setor financeiro, né, onde ali é resultado na veia, né, como eles gostam de falar, EBITDA na veia, etc. Né, e eu tenho um gestor que ele é visto pela organização como uma excelente liderança, como uma referência para todos os outros líderes da organização. Por quê? Porque ele bate as metas, porque ele consegue
os resultados. Mas ela falou o seguinte, mas ninguém, Marco, se preocupa de saber os meios que ele utiliza para obter resultados. Ela falou assim, eu já me peguei várias vezes vendendo coisas para pessoas que não sabiam o que estavam comprando, né? Que não sabiam o que estavam comprando, porque eu precisava bater a meta para a equipe bater a meta para ele obter os resultados. E era isso que a organização apenas queria. Ela não se importava com os meios que ele utiliza para obter resultado. O que ela espera é que ele obtenha resultado. Então, aqui a gente consegue ter uma visão, né, da diferença entre tecnicamente bom e moralmente bom. Então, assim, o líder, né, ele é efetivo, né, o tecnicamente bom, o líder é capaz de mobilizar um grupo para empreender esforços em prol de um objetivo. Aqui a gente não está preocupado com os meios que ele vai utilizar para mobilizar o grupo. Tá? E aí você tem o outro tipo, né, que é o líder ético ou moralmente bom. Então, os meios utilizados pelo líder e pelo grupo são considerados éticos e, portanto, são bons. Então, a gente consegue ter uma visão, né, dessa diferença. O que eu tenho que fazer, né, para ser uma boa liderança? O que eu tenho que fazer é utilizar meios éticos para a obtenção de resultados. Normalmente, as pessoas vão falar, mas se sendo ético, eu não obtenho resultados. Então, talvez seja mais adequado eu utilizar meios não éticos. Ok, é a escolha de cada um. Cada um pode escolher. Eu posso escolher em trabalhar em uma organização em que a questão ética ela não é fundamental e apenas o resultado, ou eu posso fazer as minhas escolhas. E, nesse caso, a escolha é sua, até porque é você consigo mesmo. Porque, assim, quem sabe os meios que você utiliza para a obtenção de resultado é você. Quando você deita lá no seu travesseiro, né, quando você vai dormir, você sabe, será que eu utilizei meios éticos para a obtenção de resultado? Será que eu sou uma boa liderança? Será que eu sou uma liderança em que as pessoas seguirão, né, acreditando realmente que eu gero resultados de forma ética? Então, é uma coisa que é você consigo mesmo, tá? Então, assim, a ética para a gente é o coração da liderança. Né? Caminhar no limite da ética pode dar resultado a curto prazo, não tenha dúvida disso. Né? Muitas vezes a gente pensa, poxa, mas se eu passar para o outro lado da linha, mas é só um pouquinho, depois eu volto. Então, caminhar no limite da ética pode dar resultados a curto prazo, mas é difícil você manter um comportamento não ético, né, e obter resultado de longo prazo. Então, você tem que entender qual é a tua escolha. É obtenção de resultado de curto prazo ou resultado de longo prazo. Valores fazem a diferença, é o que orienta o seu comportamento quando ninguém está olhando, aí você pensa que ninguém vai saber. É aquela hora que você está sozinho consigo mesmo, né? Quando as pessoas caminham no limite da ética, eventualmente elas podem cruzar essa linha. E, normalmente, quando elas cruzam, né, essa linha, elas terão dificuldades, né, de voltar. E aqui, né, quando a gente fala dessa questão, né, da boa e da má liderança, a gente pode verificar que tem líderes que são, de uma certa forma, forjados, o comportamento não ético é forjado pelo contexto, é forjado pela organização. Por exemplo, aquela situação colocada pela aluna, quando ela diz que ela vendia coisas sem saber, né, se estavam, sem saber, sem que as pessoas soubessem que estavam comprando, ou seja, era um comportamento não ético, ela era um comportamento do líder, né, forjado pela própria organização, que, de uma certa forma, explícita ou implicitamente, mostrava para ele o seguinte: o que interessa aqui é resultado. Né? Resultado é o que interessa para a gente. Mas o líder também ele pode ser mal influenciado pelos seguidores. Tem um caso interessante que, obviamente, nesse caso aqui, ele não foi mal influenciado pelos seguidores, mas assim, o quanto as outras pessoas que estão envolvidas nesse processo de uma liderança não ética, eles também interferem nesse processo. Eu não sei se vocês conhecem o Bernie Madoff, ele acabou de falecer, ele faleceu agora, acho que há 1 ou 2 meses atrás, ou 3 meses atrás, né? Ele foi o mentor da maior fraude financeira da história, né?
um grande esquema de pirâmide financeira nos Estados Unidos, né? Com perdas estimadas em torno de 85 bilhões. Né? Ele foi preso em 2008, no momento da crise mundial e do mercado financeiro. Né? Ele tinha um esquema que ele praticava há 16 anos, ele pagava os investidores já existentes com dinheiro dos novos clientes, ou seja, era uma pirâmide, ele ia colocando dinheiro e aí sempre aparecia novos dinheiro, porque, na verdade, o que ele atraía as pessoas eram com juros, né, e ganhos assim impossíveis de ser conseguido no mercado. E na crise de 2008, quando os investidores tentaram sacar o dinheiro investido, esse dinheiro não existia mais. E eu me lembro que uma vez ele fez uma entrevista e aí a repórter perguntou para ele assim, mas Madoff, com tanto dinheiro envolvido, ou seja, bilhões envolvidos, né, as pessoas não perguntavam, né, como é que você conseguia, né, remunerar de forma tão significativa esses investimentos. E ele falou uma coisa que eu fiquei guardado na minha cabeça, né, na minha memória, que ele diz o seguinte: quanto mais dinheiro envolvido, menos as pessoas fazem perguntas. Então, assim, tem situações em que os seguidores, né, também pelos ganhos que eles acabam oferindo, pelo comportamento não ético dos líderes, eles também acabam, né, influenciando o líder, né, ou sustentando o líder nesse comportamento não ético. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre o Bernie Madoff, tem um filme chamado O Mago das Mentiras, que, se eu não me engano, com... agora eu vou esquecer o nome do... Robert De Niro. Com Robert De Niro. É um filme bastante interessante que conta essa trajetória, né, e o caos, né, que acabou acometendo a família dele toda. Né? Ele teve 2 filhos que morreram nesse período, um morreu de câncer e um outro filho se suicidou, né? E a justiça acabou tirando todo o dinheiro da família, independente das pessoas saberem ou não, né? E aí tem, não sei se é no filme ou na história mesmo, que aparece que ele foi, a esposa dele acabou tendo que vender quentinha em Wall Street. Eu acho, essas pessoas normalmente elas têm bastante rede, né? Então normalmente elas acabam tendo outras possibilidades que ela. Então, assim, os líderes, os maus líderes, eles podem ser forjados pelo contexto, né? Eles podem ser mal influenciados pelos seguidores, né? Ou porque são quem são e que querem o que querem. Ou seja, eles podem ser maus líderes, desculpe, porque são, tá? Pessoal, eu queria agradecer muito, muito a vocês, tá? Por ter me dado essa oportunidade de estar aqui, né? E eu me coloco à disposição de vocês para qualquer tipo de pergunta ou qualquer outra coisa nesse sentido. Não, brilhante, professor. Adorei, eu estou aqui viajando. Uma das coisas que a gente sempre fala, né? Aquele ditado: faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Esse é o mau líder, né? E uma outra coisa que eu já ouvi falar, que a humanidade, uma boa parte, são que a gente chama sheep, carneiros, e tem poucos líderes, reais líderes. Por quê? Você ser líder demanda muito trabalho. E as pessoas se acomodam, preferem seguir aquele, deixa ele trabalhar, deixa ele fazer as escolhas, eu vou seguindo, a manada, né, vem junto. Isso é comum, não é, professor? Sim, infelizmente. Sim, e isso também é gerado também, de uma certa forma, por esse comportamento. Eu falo mais dos comportamentos nas organizações, né, mas também os comportamentos na própria sociedade, né? Eu sempre falo assim que, quando eu estou falando de liderança, eu sempre falo que eu estou falando para qualquer um. Eu estou falando para qualquer indivíduo, no sentido de mobilizar ele, né, e de que ele tenha a compreensão de que ele pode, né,
exercer a liderança, porque a liderança é um exercício, né? De exercer a liderança. E que, por outro lado, a gente deve, não só na sociedade como um todo, mas também nas organizações, propiciar ambientes onde a liderança ela seja passível de ser desenvolvida. Aquele exemplo que eu dei, né, e é verdade, as pessoas às vezes pensam que é mentira. O cara realmente chamou o funcionário dele, né? Na apresentação devia ter mais de 100 pessoas no auditório, e ele chamou de quase idiota, né? Ou seja, isso é um comportamento, não é um comportamento de liderança. Não aceitável. Não aceitável, né? Então, ali, né, o que eu queria caracterizar é que não é um ambiente propício. Ou seja, ali é um ambiente onde o desenvolvimento, a autonomia, né, o entendimento da possibilidade de influência em relação aos demais, ele não é promovido, né? Ao contrário, eu vejo em algumas organizações essa possibilidade. Quando eu falo, por exemplo, nas palestras, quando eu falo para os meus alunos, eu tento sempre falar assim, é possível, né? E também tentar mostrar que, de uma certa forma, a gente tem uma visão meio romantizada, né, dos grandes líderes, né? Dos grandes líderes. E a história, de uma certa forma, retrata os grandes líderes. Mas a história não tenta mostrar quem foram os seguidores e a importância dos seguidores para a obtenção dos resultados, né? Então, assim, eu acho que é muito importante que a gente tenha essa visão de liderança de forma mais simplificada e quanto é possível esse processo de desenvolvimento de liderança. Liderança, para mim, ela é uma competência, né? Mas é interessante verificar que quando a gente fala, por exemplo, em programas de desenvolvimento de liderança, é muito comum, por exemplo, eu vou fazer uma abertura de um programa de liderança e às vezes está lá o CEO da empresa, né? O presidente da empresa, eu falo, legal, ele está aqui, né? Porque ele acredita nisso e porque ele vai fomentar isso dentro da organização. E aí é comum que eles cheguem para a gente e falem assim, já aconteceu umas 2 vezes isso. O cara fala assim, pô, acho muito legal esse programa, acho que vai ser bom para todo mundo. Eu falo, pô, que bom, acho ótimo que o senhor acredita. Ele fala, na verdade, eu não acredito muito em desenvolvimento de liderança, né? Para mim, a gente já nasce líder mesmo, né? Aí eu fico pensando assim, vai gastar dinheiro à toa, né? Vai gastar dinheiro. Se não acredita, não vai adiantar de nada, né? E faltou diplomacia, porque eu acho que a diplomacia tem que andar muito próximo à ética, né? Que o diplomata, né, ele tem que resolver a situação mantendo ética, né? Então elas andam passo a passo, né, junto. Isso aí o Pedro e o Wagner podem falar melhor do que eu, né? Porque eles são os caras que sabem disso. Relações internacionais tem que ser. Isso é com eles aí. O meu é mais focado ali na questão da liderança, mas eu tento Não, mas é verdade. As pessoas, quando você... Bom, de certo modo, eu acabo sendo uma líder, né, dentro da organização. Então, tudo que eu faço tem que ser realmente não ultrapassando nenhum lado nem o outro. Tem que manter um foco e sempre me policio para ser um bom exemplo para as pessoas que eu tenho que mostrar o conceito da Together for Peace, né? Então, temos um bom exemplo, um dos nossos projetos, que é a doação de cabelos para fazer perucas para pacientes com câncer. E eu, pessoalmente, já fiz isso 5 vezes, porque eu solicitar de alguém que vai doar parte do seu cabelo para esse projeto, eu tenho que tomar a iniciativa de ser um bom exemplo. Claro, então, eu sempre procurei. Se eu faço, eu posso solicitar se alguém quiser também fazer. Então, eu posso ser um bom exemplo, um ponto de referência de algo positivo, né? Eu concordo com o senhor, com tudo que o senhor estava falando, e queria também saber, Wagner, Pedro, se vocês têm alguma pergunta. Tenho certeza que tem. Não falei? Por favor, Pedro. Primeiro, Marcos, obrigado pela apresentação, achei muito interessante. Me senti tendo uma aula sua de novo. Eu achei engraçado o que você falou você estava falando com o cara, não, eu não acredito não, é tipo, eu quero muito o seu trabalho, mas eu não acredito nele.
Como é que você falou para a pessoa? Exatamente isso, exatamente isso. E ele paga por isso, que é o pior. Né? O pior é pagar sei por lá, algo que funciona você na não cabeça acredita. dele, eu não entendo. É. Eu tenho uma pergunta quanto a isso. Eu gostei muito da definição de búfalos e gansos. Eu lembrei Também. das nossas aulas com isso. Eu lembrei de você Uhum. falando desse caso do cara chamando o outro de quase idiota. Esse do, ao meu ver, é muito mais fácil o dos búfalos, né? Que você põe na mão do líder e se der errado, estoura na mão dele, a responsabilidade dele. O ganso eu acho que é muito mais complexo, né? Porque o ganso requer que os membros tenham condição e vontade de tomar a líder, de A virar o liderança. ponto V quando necessário. Sim, Acho que é muito mais exatamente. confortável só colocar no búfalo, no líder. Não tem dúvida disso. É muito mais fácil. Então, eu responsabilizo o líder. E ali, naquele caso ali, né, da metáfora do búfalo, ele tá, o foco ali é no líder. Né? E essa visão é o que a gente chama de uma visão mais tradicional de liderança. Né? A visão mais moderna, mais contemporânea de liderança, ela vai focar na relação. Então, assim, há uma alternância. Quando eu dou o exemplo da empregada que Uhum. fazia o bolo de laranja gostoso, ali há uma alternância. Eu não tenho o domínio técnico, eu não tenho a competência para fazer bolo de laranja. Uhum. Eu só gosto de comer. Mas ali naquele processo ali, eu tenho que ter um entendimento que ela tem a competência. Sim. Então, eu tenho que ter o papel ali de seguidor. Né? Eu Uhum. tenho que ter o papel de seguidor. Não tem que ser o papel tentar ser líder naquele contexto onde eu não tenho o domínio. Né? Uhum. Essa visão seria a visão mais contemporânea, que é a visão de liderança como processo, como Uhum. algo dinâmico, como algo que pode Uhum. ser. E no caso dos búfalos, a gente vê ali explicitamente que há uma alternância na liderança. E é muito mais rico. É muito mais rico quando eu tenho alternância na liderança. Porque senão eu fico com apenas uma visão de liderança, uma visão de alguém. Né? A gente Sim. sempre fala, né, da importância de não ser um senhor sim, ou seja, aquele cara que concorda o tempo todo com a gente. Nas minhas aulas, vocês sabem que eu sempre falo, eu acho ótimo quando você tem uma posição diferente da minha. Né? Quando você discorda uma vez, discorda duas, a terceira eu já começo a ficar chateado. Mas, assim, como se você... Porque, assim, eu Não. aprendo com o outro, eu tenho a possibilidade de ter uma visão diferente da minha. Se Sim. não, né, o senhor, sim, ele não me traz essa possibilidade de uma visão diferente da minha. Né? Ele não me possibilita uma visão diferenciada. Então, assim, é papel do líder incentivar, né, essa Uhum. participação mais efetiva e é Uhum. papel do seguidor entender o seu papel nessa relação, né, e o Uhum. papel de influenciar o líder também. Né? Quando a gente fala dessa relação, a gente fala mais da interdependência. Tá? Líderes e seguidores têm uma relação de interdependência. Então, assim, eu influencio o outro me influencia, né? E a gente obtém resultados Uhum. juntos. Né? Uhum. Então, isso para mim é algo assim fundamental para entender Uhum. esse processo de liderança. E até, por exemplo, quando o líder não tem o que a gente chama de integridade visível, quando o líder comete determinados deslizes, né? É papel do seguidor mostrar isso para ele Uhum. também. Né? Você pode até falar, mas tem uma relação hierárquica, mas é o papel do seguidor. Mostrar para É. ele o quanto aquele comportamento impacta, né, É. nos resultados organizacionais e no próprio resultado das relações. Fala, Wagner. Ô, professor, boa tarde. Bom dia, quer dizer. Bom Mas dia. acredita, Boa tarde. Né? você acha que por ser seguidor e por idolatrar o líder, ele não vai acabar seguindo o que ele falou, não vai se opor? Assim, a gente chama de seguidor efetivo. Então, o seguidor efetivo ele deve ser um adulto responsável. O seguidor efetivo não precisa de líder forte. O líder não necessariamente é dono da verdade, entendeu? Então, assim, e o seguidor ele não precisa endeusar o líder. O seguidor ele precisa só seguir o líder. Mas aí eu sigo o líder até onde o comportamento do líder está alinhado com os meus valores. Não tem Sim. sentido eu continuar te seguindo, né, se Você os teus desvia. comportamentos se desviarem dos meus valores. Então, assim, valor é muito importante nessa relação. Né? Valor é muito importante nessa relação. E aí também a própria organização, quando ela percebe que o líder ele tem um comportamento desviante,
ela tem que ter uma atitude no sentido de mostrar, não só para o líder, mas também para os seguidores, que aquele comportamento ela não aceita. Entendeu? E aí, obviamente, ele deixa de ser essa pessoa que acaba influenciando os outros, tá? O senhor acha também o respeito? Eu acho que o respeito por si próprio e o respeito pelo outro, que também é uma das coisas que tem que vir junto, né? Sim, 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 sim. É. Essas relações, quando a gente fala de valores, né? Valores, de uma certa forma, contém isso tudo, né? Sim. Essa coisa ali a gente mostrou até alguns slides com algumas citações de alguns autores, que eles falam justamente sobre isso, sobre essa questão do, né? Essa questão do valor, do cuidado com o outro, Sim. e principalmente, né? O cuidado consigo mesmo. Né? O cuidado consigo mesmo. O senhor acha que até, eu sempre digo, até em situações de guerra existe ética? Sim, exatamente. Até Porque para as isso tem pessoas... os... Pode falar, desculpe. Não, eu estou dizendo que as pessoas até esquecem que no momento de conflitos não existe ética. Existe, tem que existir. Na hora quando você está julgando até um criminoso que cometeu um delito, né, seja lá o que for, tem ética na justiça. Exato. Tem que Exato. ter. E as pessoas esquecem isso. Exato. Por isso, para isso tem os tribunais de guerra, né? Quando Sim. eles vão tentar verificar os comportamentos não Sim. éticos, né? Exato. Das pessoas na guerra. Ou seja, existe uma ética até mesmo quando você vai... ou seja, não é ético, por exemplo, matar um inimigo quando ele já está rendido, alguma coisa Sim, a desse sangue tipo. frio. Exatamente. Já Então, ele se transforma em assassinato. Eu até pensei em apresentar, mas tem uma pesquisa que ela foi feita há alguns anos atrás, até por uma Bethânia Tanuri, que é uma pesquisadora conceituada. Ela fez uma pesquisa com líderes de um número significativo de empresas. E o nome do artigo, que saiu até no jornal Valor Econômico, é Por que os líderes empresários brasileiros mentem. E aí você fica preocupado com a leitura, porque assim, o percentual de pessoas, de líderes que mentem e por que mentem é um negócio absurdo. Desde o feedback até de resultados. E assim, é algo bastante preocupante, como se no ambiente organizacional a questão da ética ela não fosse tão prioritária. Não, ela é fundamental, porque ela traz solidez para a empresa, para o país, para a sociedade. O senhor teria o nome dessa pesquisa? Ele tem um artigo, o nome do artigo deixa eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar, eu vou procurar aqui. Deixa eu ver se eu consigo verificar. Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui. Se não for agora, depois também. Eu vou tentar olhar rapidamente aqui. Se não for demorar muito aqui. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Deixa eu ver. Mentiras dão um tom. Ok. Acho que Mentiras dão um tom. Deixa eu abrir ele aqui. Mentiras dão um tom da gestão no Brasil. É de 2012, tá? Do Valor Econômico. Mentiras dão um tom da gestão no Brasil. E aí é do Valor Econômico. Mentiras dão um tom da... Tá? Ele é bem interessante, porque assim, ele, na verdade, é bastante preocupante. Né? Claro. Ele é bastante preocupante, porque são números assim que a gente não acredita muito que o resultado da pesquisa tenha sido esse. E até mesmo não só o resultado, e as pessoas questionam, mas essa pesquisadora é uma pesquisadora séria? Ela é uma pesquisadora séria. Ela é da Fundação Dom Cabral. É uma pesquisadora séria. Mas o número é muito preocupante. Com certeza. Quanto eles mentem
E por que que eles mentem? Acho que por que que eles mentem é mais preocupante ainda. Feedback, por exemplo, eu não dou feedback realista para o funcionário não achar que está bem demais. Então, eu minto no feedback. É como se eu fosse dar a nota para o aluno e ele merecesse 10 e eu desse 7 para ele não ficar muito... Para o ego dele não ficar não ficar inflado. Então, assim, eu não vou dar feedback. Não vou dar feedback. Eu dou feedback do desempenho dele positivo, como deveria ser, né? Para ele não ficar... Quando ele acha que, de repente, ele vai... Depois, se eu der um bom feedback, ele vai cair o desempenho dele. Quer dizer, também tem uma visão meio tacanha das coisas, né? Mas é isso. Então, assim, acho que seria legal que vocês dessem uma olhadinha também. Wagner vai ter a possibilidade de trabalhar com ele depois, mais à frente. Que bom, professor. Professor, a hora está chegando ao fim, sim, mas eu gostaria de lhe passar o microfone para as suas últimas considerações. Obrigado. Eu fico muito agradecido de ter podido participar, né, desse encontro, né, de saber que tantas outras pessoas já tiveram a possibilidade de passar por aqui e tenho certeza que eles contribuíram bastante. Para mim sempre é ótimo, é muito legal falar sobre isso, né, e poder compartilhar com vocês. Obrigado, Mireille. Obrigado, Together for Peace. Obrigado, Pedro. Obrigado, Wagner. Tá bom? Foi muito legal. Eu adorei estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada, professor. E eu gostaria de aproveitar já para convidar vocês para a nossa próxima, a 35ª Happy Hour, dia 4 de junho, com Marcelo Henrique de Brito, que vai falar sobre paz com sensibilidade para as diferenças culturais e de comunicação. Até lá. Obrigada a todos. Um bom dia para vocês.